Nanatsu no Taizai é um mangá escrito por Suzuki Nakaba que começou a ser publicado em 2012 e terminou em 2020. A obra recebeu uma adaptação para anime em 2014 e atualmente conta com 5 temporadas lançadas. O anime foi bastante aclamado em seu lançamento, mas ultimamente tem recebido mais comentários negativos do que positivos. Existem alguns motivos para essa mudança de opinião dos fãs. História. A obra inicialmente nos apresenta os 7 pecados capitais, um grupo de cavaleiros sagrados que foram acusados de tentar derrubar o reino de Lione. Mais tarde é revelado que isso não é verdade. Desde então os 7 são procurados como criminosos, mas 10 anos depois o reino é tomado pelos cavaleiros sagrados, que realizam um golpe de estado e prendem o rei. Então uma das filhas do rei, Elizabeth, vai atrás dos 7 pecados capitais na esperança de que eles ajudem a retomar o reino. Basicamente esse é o enredo da primeira temporada e funciona mais como uma apresentação dos personagens e introdução à continuação da história, que toma rumos bem diferentes. Níveis de poder. Na primeira temporada temos lutas entre os 7 pecados capitais e os cavaleiros sagrados, algumas com vantagem dos pecados, como as lutas iniciais, e outras bem equilibradas, lutas no fim da temporada. Porém isso muda bastante depois. No início da segunda temporada Merlin presenteia Hulk com o olho mágico de Balor, que consegue mensurar o nível de poder de uma pessoa. Descobrimos então que os pecados apresentados têm níveis de poder em média na casa dos 3.000, o que sugere que os vilões da primeira temporada têm níveis de poder próximos a esse valor. Surge então o primeiro nível de poder absurdo, Galande, o Mandamento da Verdade, com 27.000. Naquele momento era algo muito fora do comum, Galande era o mandamento com nível de poder mais baixo. A partir daí o nível de poder dos personagens foram aumentando de uma forma absurda. A maioria dos pecados atingiram níveis acima de 40.000, Meliodas e Scanor chegaram a ultrapassar a marca dos 100.000. A questão é que personagens que foram grandes oponentes na primeira temporada não conseguiam fazer nada nas temporadas seguintes por terem um nível de poder muito abaixo dos outros, e isso acabou desagradando algumas pessoas. Fanservice. Sem dúvidas o que mais incomoda em Nanatsu no Taizai é o fanservice totalmente desnecessário. Em algumas obras é possível simplesmente ignorar o fanservice e seguir a história, mas em Nanatsu ele está presente o tempo todo. Desde o começo vemos Meliodas abusando da Elizabeth de todas as formas. Há quem diga que o Meliodas só faz aquilo porque os dois são um casal há milhares de anos, mas Elizabeth não se lembra desse fato e nem compactua com as ações do protagonista. Além disso, mesmo sendo uma deusa que nasceu há mais de 3.000 anos, Elizabeth passa a maior parte da história como uma garota de 16 anos sem se lembrar do seu passado, ou seja, Meliodas faz tudo aquilo com uma criança. Algo que também incomoda bastante é o casal Ban e Elaine. Ao contrário de Meliodas e Elizabeth, os dois têm consciência de que são um casal e se amam. Porém, mesmo sendo bem mais velha que Ban, com aproximadamente 1000 anos, Elaine tem o corpo de uma criança. Como resultado, temos visualmente um casal formado por um adulto. Duas coisas poderiam ser facilmente retiradas da história sem prejudicar nada. Os abusos de Meliodas não acrescentam em nada para a obra, se a tentativa era ser engraçado, falhou, e o corpo de Elaine poderia ser de uma adulta sem problema algum. Animação. Acredito que a maioria dos comentários negativos surgiram após a terceira temporada do anime. O estúdio A1 Pictures, responsável pela animação das 2 primeiras temporadas, resolveu dar mais atenção à animação de Sword Art Online. Por conta disso, o anime precisou trocar de estúdio e o Studio Den ficou responsável pela animação da terceira temporada. Porém este estúdio não tinha muita experiência com anime shonen e precisou terceirizar parte do trabalho. O resultado não podia ser outro, a temporada mais aguardada se tornou a mais odiada, com uma animação longe de ser chamada de boa. Desde então, a maioria dos comentários a respeito do anime são negativos e toda aquela popularidade que ele tinha no começo se foi. Nanatsu no Taizai conseguiu fazer sucesso no começo, mas desde essa época foi perdendo a popularidade por conta do fanservice. O Studio Den apenas fechou o caixão, dando um fim à popularidade de uma obra que tinha um grande potencial, mas infelizmente foi desperdiçado. Enfim, chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o gostei, deixar sua inscrição e ativar o sino das notificações, para não perder nenhum vídeo do canal. Me chamo Douglas e você está em meu canal.